De volta com o Correio Debate, nós estamos conversando aqui no estúdio com a doutora Bianca Oliveira, que é especializada em neurologia clínica e integra o Centro de Referência em Esclerose Múltipla, que fica na FUNAD, aqui em João Pessoa. Doutora, agora a gente fala muito de esclerose e esclerose múltipla. Existe diferença entre essas duas situações? Sim, com certeza. Por muitos anos, inclusive hoje, se utiliza muito a terminologia esclerose, esclerosado, né? Meu avô, minha mãe morreu de esclerose, né? Meu avô, minha mãe estão esclerosados, né? Então, a gente lembrar que essa terminologia que nós utilizamos, né? E que é mais comum na população em geral, é relacionado às pessoas que possuem demência, né? Então, Alzheimer ou outros tipos de demência, né? E que aí são doenças de pessoas acima de 60 anos de idade. A esclerose múltipla que nós estamos falando, ela é característica e típica da pessoa jovem de 20 a 40 anos. E o termo múltiplo significa que tem várias lesões cerebrais e lesões medulares. Por isso que é a esclerose múltipla. Ela não acomete vários sistemas, nem todo o corpo de uma vez, e sim a localização das lesões, que são várias no cérebro e na medula. Há em pacientes uma diferenciação entre o avanço da doença? Tem paciente que consegue segurar mais a doença, tem paciente que a doença evolui de uma forma mais rápida? Sim, com certeza. A manifestação ela é individualizada, ela não é igual para todo paciente. Por isso que nem todo paciente vai responder bem aquele mesmo medicamento. Daí a necessidade de uma variedade de medicamentos. A outra diferença que existe é que tem pacientes que evoluem com a forma progressiva da doença, ou seja, ele tem o primeiro sintoma, ele não recupera desse sintoma e ele continua adquirindo sintomas novos sem melhoria. Quer dizer, vai agravando, vai aumentando os sintomas. Isso, a quantidade, a cada dia. Então, ele diminuiu a força na perna direita, daqui a 6 meses ele já não mexe a perna direita, daqui a 6 meses ele não mexe a outra perna. Então, em 2 anos ele está na cadeira de rodas, na bengala, andador, vai sempre progredindo. Cuidando dele isso, direto, maior né? dependência, dificuldade para se alimentar. E tem o paciente, né, que não é de forma progressiva, que é o paciente que possui uma forma que a gente chama de surto-remissão ou recorrente remitente. Ou seja, ele faz a crise e melhora, faz a crise e melhora. Mesmo sem medicamento ou com medicamento? Com medicamento e sem medicamento. Daí porque às vezes ele tem uma falha terapêutica ou ele não responde tão bem àquela primeira opção terapêutica no início da doença e a gente precisa trocar para uma outra medicação mais eficaz, mais agressiva em relação à manifestação clínica daquela pessoa. Doutora, a FUNAD promoveu aí uma caravana para esclarecer, né, esse tipo de situação, para alertar e até mesmo para identificar novos pacientes? Sim, todo ano, no mês de agosto, na primeira semana do mês de agosto, nós realizamos a caravana da esclerose múltipla, né, com apoio da FUNAD e da Secretaria Estadual de Saúde, da Residência Médica de Neurologia da Secretaria Estadual de Saúde, este ano com apoio da indústria farmacêutica Merck, né, e o Centro de Referência. E nós viajamos ao longo do estado da Paraíba em algumas gerências estaduais de saúde e vamos também ao Rio Grande do Norte desde o ano passado, porque a nossa caravana ela é o único projeto do Brasil. É o único estado do Brasil que possui esse projeto e essa ação de busca ativa de novos diagnósticos, de atendimento de mutirão de todos os pacientes que possuem o diagnóstico definido naquelas localidades, de atendimento domiciliar para os pacientes que estão acamados, que não conseguem se deslocar para um centro de referência, para um atendimento, né? Fazemos aulas de educação continuada, não somente para os familiares e pacientes, como também para profissionais de saúde e estudantes de medicina. Certo. Uma pergunta, a esclerose múltipla, ela é hereditária, não? Não, ela não é hereditária, ela possui uma susceptibilidade genética, uma predisposição genética. Então, se você
possui casos na família de esclerose múltipla, você tem uma maior predisposição, mas isso não significa que você ou seu filho vá ter a doença. Por exemplo, se você tem um parente dentro de casa que é de primeiro grau, o segundo grau, que tem esclerose múltipla, o ideal é você procurar uma consulta médica especializada mesmo antes de qualquer sintoma. Sim, para se informar sobre, a gente avaliar o risco que você tem de ter a manifestação da doença. Já existem exames capazes de identificar se essa doença vai se manifestar? Sim, existem exames genéticos onde a gente pode saber se você carrega o gene, né, que leva a essa predisposição, contudo não é fornecido pelo SUS. Então o paciente teria que custear esse tipo de exame. Tá? A outra questão é que nós, no estado da Paraíba, nós possuímos uma maior quantidade de pessoas na mesma família com o diagnóstico da doença. Por quê? Porque no estado da Paraíba há muita consanguinidade. O que é consanguinidade? Quando as pessoas se relacionam, se casam com pessoas da família, né? Com um primo mesmo que distante, um tio distante, né? Então, quando há esse relacionamento entre familiares, mesmo que seja de segundo, terceiro grau, você aumenta o risco não só de esclerose múltipla, mas como de outras doenças que têm uma predisposição genética ou que são hereditárias. O estado da Paraíba, ele tem algumas doenças, inclusive, né, de alto índice por conta da consanguinidade que é muito forte aqui. Agora, doutora, a senhora falou que os medicamentos estão avançando muito, estão melhorando, o fármaco está avançando no sentido de melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Mas em termos de pesquisa científica, por exemplo, a gente fala muito de transplante de medula. Tem alguma relação dessas pesquisas para a cura dessas pessoas? Não? Sim, tem muita pesquisa em andamento, né? É uma das áreas que mais evolui, até porque nos Estados Unidos, no Canadá e no norte da Europa é uma doença de alta incidência e prevalência e também de alto índice de incapacidade, diferente do Brasil, que tem uma manifestação um pouco mais amena do que de lá, né? Então, nós sabemos que a pesquisa lá é bem valorizada e anda mais, mas nós temos pesquisa e já estamos aguardando a autorização para uso, né, em fins comerciais a partir do final deste ano para medicamentos que remielinizam. Ou seja, ele além de estabilizar a doença, ele consegue refazer aquela mielina que foi lesada. Então isso, não digo que seria uma cura, mas chega bem próximo a isso. A outra pesquisa que já vem há alguns anos, mas até esse momento ainda não conseguiu sair para a questão comercial, é a criação de uma vacina exatamente para as pessoas que possuem um risco maior de, na faixa etária jovem, né, desenvolverem a doença. Então, seriam para as crianças receberem essa vacina para que elas não desenvolvam na faixa etária de adulto jovem. Essa vacina já está pronta ou ainda está em pesquisa? Está em pesquisa. Está em pesquisa ainda, Isso. Né? Precisa todo aquele processo, passar pela aprovação da vigilância sanitária. Isso, antes está de em chegar... estudo de fase 3, que é antes de ser submetido para aprovação. Para aprovação. Exato. Doutora Bianca, obrigado pela entrevista, pela presença aqui no Correio Debate. Sempre importante a gente fazer alertas, né, nesse sentido de cuidados com a saúde. E essa doença, que é uma doença que infelizmente é autoimune, é preciso também ter cuidados mais ainda do que redobrados. Obrigado pela presença, doutora Bianca Oliveira. Muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.